Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, bem-vindo ao podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em época de coronavírus, vamos falar sobre a atuação da Justiça Federal nos processos envolvendo o auxílio emergencial. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou Marjulie Angonese e converso agora com os juízes federais Ingrid Slivka e Eduardo Picarelli. Ingrid é coordenadora adjunta do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, que nós chamamos carinhosamente de Sejuscom, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, e Picarelli é juiz auxiliar da Corregedoria Regional, também do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Doutores, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje é bem importante para todos nós a contribuição de vocês com esse assunto. Muito obrigada pelo convite, Marjulie. Obrigado, Marjulie, também pelo convite. É bem importante esse espaço para a gente fazer uma comunicação boa com a população. Bom, desde a instituição da lei que criou o auxílio emergencial para ajudar aquelas famílias que foram afetadas economicamente pela pandemia, milhões de brasileiros passaram a receber os valores pagos pela União por meio da Caixa Econômica Federal, que variam entre R$300 e R$600 de acordo com cada situação. O benefício é pago ao cidadão maior de 18 anos ou a mãe com menos de 18 anos e além disso, para pessoas que estejam desempregadas ou que sejam microempreendedoras individuais, também contribuintes individuais da Previdência Social, trabalhadores informais ou que pertençam a famílias cujas rendas mensais por pessoa não ultrapassem meio salário mínimo, que dá aí R$522, ou cuja renda familiar total seja de até 3 salários mínimos, R$3.135. Esses valores conforme as informações que constam no site da Caixa Econômica Federal. Apesar disso, muitas pessoas tiveram o recebimento negado e procuraram então a Justiça Federal. Nesse sentido, a minha primeira pergunta é para o Dr. Picarelli. Doutor, foi necessária uma organização do fluxo de trabalho para que esses processos tivessem prioridade e as pessoas não precisassem esperar o prazo normal de trâmite de um processo. Quais medidas que foram adotadas, doutor? Sim, Marjulie, nós percebemos, tão logo foi lançada a lei, que vários benefícios tinham sido negados e muitas pessoas acabaram recorrendo à justiça. E, naturalmente, que um benefício dessa espécie, num momento de pandemia, tinha que ter uma solução rápida, uma solução séria para que o cidadão pudesse usar esses recursos nesse momento, não daqui 6 meses, 1 ano. Daí nós nos unimos, aí, os juízes da 4ª Região, juntamente com a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, e procuramos fazer um grande acordo, vamos dizer assim, com o objetivo de estabelecer um fluxo de trabalho, que esses processos pudessem andar mais rapidamente, não no modelo tradicional. Se nós fôssemos utilizar o modelo tradicional, nós não íamos conseguir dar a resposta rápida que a população precisaria para esse tipo de conflito. Aí nós nos reunimos, os juízes, enfim, todos, fizemos um grande pacto interinstitucional e editamos, então, pela Corregedoria e pela Coordenadoria dos Juizados Especiais, uma portaria dizendo de como teria que andar, qual seria o andamento mais rápido para esses processos. Porque nos preocupava não só o ingresso na justiça, mas também que a saída, que a resposta que a justiça desse fosse bem rápida. Então esse fluxo, ele realmente está funcionando, está sendo super eficiente, tanto é que ele tem permitido aí a resolução já de mais de 40% dos processos que entraram, e não foram poucos na 4ª Região, são mais de 23 mil, e nós já conseguimos solucionar mais de 40%. Isso mostrou que o fluxo realmente ele está funcionando, e ele permite conciliação, ele permite outras soluções, ele permite diversas soluções, embora a conciliação a gente tenha percebido que tenha, vamos dizer, dominado cerca de 50% aproximadamente da solução desses casos. Bom, eu pergunto agora para a doutora Ingrid, que tem atuado diretamente na resolução desses processos, Doutora, quais que são os casos mais frequentes em que as pessoas não conseguiram o benefício? Olá, Marjulie. Complementando até o que você já tinha introduzido, atualmente o auxílio emergencial é pago em valores, dependendo da situação, R$300 para a população em geral.
R$ 600 para as mães provedoras monoparentais de família, mas ele foi instituído a partir de abril, inicialmente por 3 meses, com valores entre R$ 600 para a maioria dos requerentes e R$ 1.200 para a família monoparental feminina. Esse auxílio foi prorrogado por mais 2 meses, por um decreto da Presidência da República, e agora está nessa etapa de prorrogação até dezembro de 2020, por esses valores de R$ 300 e R$ 600. As hipóteses que a gente mais percebe de requerimento de auxílio emergencial são situações em que esse pedido ele é feito todo e processado todo de forma eletrônica, não há contato humano no primeiro requerimento que a pessoa faz, ou nos requerimentos que ela faz na via administrativa, há um cruzamento de base de dados com uma série de cadastros federais, cadastro de Bolsa Família, cadastro único, informações sobre emprego, sobre vários dados que já existam sobre o cidadão. O que tem acontecido com alguma frequência são indeferimentos com base em desatualização desse cadastro. Por exemplo, a pessoa teve um desemprego muito próximo à data em que ela requereu o benefício e aquela informação não existe ainda de forma organizada nos cadastros. Ou então a pessoa estava em recebimento de seguro-desemprego ou alguma alteração da composição do grupo familiar no cadastro único, ou no cadastro utilizado para a Bolsa Família. Então, há uma série de situações em que os dados olhados em sistema não correspondiam mais à realidade atual do cidadão que requereu o auxílio emergencial. Essa é a grande maioria das situações que leva ao ingresso dessas mais de 23 mil ações que nós já temos ajuizadas perante a Justiça Federal. Desse total, né, muitas dessas ações já foram julgadas e, em sua grande maioria, as pessoas acabaram recebendo, sim, o auxílio, né, ou seja, aqueles casos em que as pessoas estavam tentando um benefício ao qual não tinham direito foram muito poucos, né? O que acabou acontecendo judicialmente, que a gente constatou até a presente data, desse total que ingressaram de quase 24 mil processos, são mais de 23.700, 47% deles já estão sentenciados. Os índices de acordo ou de reconhecimento pela União de que o cidadão tem razão chegam a mais ou menos 51%. Tem uma quantidade bem relevante de processos, que chega a uns 25% também do total ingressado, de situações em que há a perda de objeto da ação por algum reprocessamento do pedido do benefício junto à própria Dataprev, que faz periodicamente reprocessamentos, e o benefício acaba sendo liberado ou pago. E do percentual que não gerou acordo, reconhecimento ou essa perda de objeto, que dá mais ou menos 25% do total, a quantidade desses, quase 20%, então dos 100%, né, assim, uma boa parte desses, resolve com sentenças de procedência. O índice de improcedência é inferior a 10% das ações que ingressaram na justiça. E o índice de recursos, Marjúlia, é também bastante baixo. Até 15 de setembro, já havíamos processado, já havia processos em andamento, cerca de quase 20 mil, já havia sentenças também, era mais ou menos próximo de 42%, o índice de recursos eram 65 processos, assim, num grande total. Então, assim, a situação de pacificação que se tem alcançado nessa demanda é bem elevada. Bem, eu sei que houve também uma conversa interinstitucional, doutor Picarelli, não só no sentido de organizar os fluxos, mas também de garantir que as pessoas que tivessem a necessidade de solicitar o auxílio emergencial por via judicial conseguissem esse atendimento ou pela Defensoria Pública da União, ou através de acordos com universidades, ou mesmo de deixar mais claro, mais de fácil acesso a questão da atermação, né, que é quando a pessoa pode
pedir por conta própria, digamos assim, junto à Justiça Federal, esse tipo de solicitação. Como é que foi esse trabalho, doutor? Sim, foi feito sim um trabalho junto com os juízes, com a Defensoria Pública, no sentido de que esse atendimento fosse o mais amplo possível nesse momento da pandemia. O que acontece, né? A DPU a Defensoria Pública não recebeu um volume imenso de processos e no primeiro momento teve dificuldade, inclusive, para dar conta desses atendimentos. Então, a Justiça Federal procurou se estruturar em toda a 4ª Região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, para fazer o atendimento sem que a pessoa tivesse que se deslocar até a Justiça para fazer o seu pedido. Aquele termo que está se tornando conhecido agora, a termação. O que pode dizer que é a termação? A termação nada mais é que quando a pessoa vai fazer diretamente o seu pedido, ela não precisa de advogado. Então, determinados tipos de processo que têm um valor abaixo de 60 salários mínimos, a pessoa pode entrar na Justiça, se esse processo for do Juizado Especial Federal, sem contar com a atuação de um advogado. Então ela vai lá e faz aquilo que nós chamamos de atermação do seu pedido. Isso, no momento de normalidade, é feito presencialmente. A pessoa vai até a Justiça, é atendida por um servidor da Justiça Federal, e lá ela diz o que ela quer pedir naquele processo. Nós tivemos que adaptar todo esse fluxo de trabalho para que isso fosse feito virtualmente, para que a pessoa, através de formulários, por meio de formulários eletrônicos previstos, estabelecidos nas nossas páginas, nos sites da Justiça Federal, pudesse manter contato com o serviço de atermação e assim formular o seu pedido. Ou seja, mesmo num momento de grave crise, de dificuldade de deslocamento social, nós procuramos usar o meio virtual para permitir esse acesso à justiça por parte do cidadão. E isso tem funcionado muito bem. Acho que a Ingrid tem mais detalhes quanto a números, né? São vários pedidos que já foram, inclusive, objeto de atermação. Pois é, Marjolie, o que além dessa situação, a DPU recebeu, a Defensoria Pública da União recebeu uma quantidade gigantesca de população, a busca de assessoria jurídica, de contestação desses pedidos, e há lugares em que a Defensoria Pública da União não está instalada, então não há esse atendimento à população. Daquela etapa mais inicial, também a população estava com muita dificuldade de alcançar os serviços de assistência judiciária voluntária normalmente prestados por universidades que também estavam fechadas e procurando como iriam se reestruturar a retomada de atividades por força da pandemia. Isso gerou, assim, realmente uma procura inédita dos serviços de atermação da justiça. E para esse atendimento foram criados canais, a gente também estava com as portas fechadas, e passamos a atender por telefone, WhatsApp, e-mails, e mais recentemente, no final de agosto, há um formulário eletrônico disponível para que o cidadão possa fazer a termação preenchendo esse formulário, que depois é distribuído ou encaminhado conforme a possibilidade para assistência judiciária voluntária. Então, vamos frisar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? No site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, você vai lá, digita no Google Justiça Federal do Rio Grande do Sul, vai entrar no site oficial da Justiça Federal, e lá vai ter um link específico, né, um ícone específico sobre o auxílio emergencial. Tem todas as informações. Todas as sessões judiciárias estão preparadas para fazer esse atendimento. É bastante importante, onde houver, que se busque assistência judiciária prestada por advogado, porque realmente na atermação, o que a Justiça faz é reduzir a termo e depois o processo vai para a vara e não há um advogado acompanhando os pedidos das pessoas. Então, onde houver a possibilidade, é interessante que se busque assessoria jurídica, onde não haja essa possibilidade, onde a pessoa entenda, eu acho que eu consigo dar conta de fazer meu pedido, acompanhar meu pedido, é um direito a buscar diretamente, não há a necessidade, não há a obrigação de buscar advogado para esse tipo de demanda.
Certo. Uma outra pergunta que eu queria fazer em relação aos pedidos negados também em segunda instância. Tem costumado subir alguns processos para instâncias superiores, para STF, STJ, alguma coisa nesse sentido? Ou isso, por enquanto, tem se resolvido ainda ou aquilo que não é resolvido na primeira instância é solucionado na segunda instância? Os índices de recurso muito baixos, Marjolie. Eu não tenho esse dado específico se alguém chegou a recorrer para tribunais superiores, além do Tribunal Regional Federal ou de turma recursal. A hipótese mais comum de pedido de auxílio emergencial costuma ser na via do Juizado Especial Federal, não sei dizer os índices, mas assim, visualmente a gente observa, sei lá, mais de 90% foram requeridos nessa via. Alguns pedidos em mandado de segurança, mas o índice é tão elevado de acordo, de reconhecimento do pedido, de perda de objeto e de não recorribilidade, e que chega a ser quase inexpressivo a quantidade de recursos que a gente haja de considerar sobre essa matéria. A postura da União tem sido bastante autocompositiva. Perfeito, Marjolie. Assim, nós percebemos assim, é que havia um interesse comum de tentar resolver o problema por parte de todos, né? Então, a gente verifica isso, a gente verifica que os problemas têm sido solucionados, os processos têm sido solucionados rapidamente, em primeira instância, quase que sem necessidade de recurso, ou seja, nós temos aquilo que nós chamamos de taxa de recorribilidade muito baixa, ou seja, esse fluxo, ele está funcionando, esse fluxo de trabalho simplificado, né? O que é demonstrado pela baixa taxa de recorribilidade, ou seja, aquilo que nós esperávamos, uma demanda tão importante para o cidadão, com resolução rápida, nós estamos conseguindo fazer com que a judicialização dela tenha um espaço de tempo bem curto, sem gerar grandes recursos para outras instâncias. A minha pergunta é no sentido justamente de que muitas vezes as pessoas têm o direito, sabem que esse direito foi de alguma maneira negado de forma irregular, né? Mas acabam não recorrendo porque tem medo que esses processos demorem muito tempo e que aquele auxílio que era inicialmente de 300 ou de 600 reais vai ser pago, sei lá, daqui a muito tempo, e esse valor vai acabar se perdendo, vai ser difícil de conseguir resgatar, enfim, tudo aquilo que é um estereótipo errado que existe acerca da morosidade judicial, né? E nesse caso, se conseguiu resolver de uma maneira em que as pessoas têm certeza de que a sua demanda vai ser corrigida a tempo de que esse dinheiro chegue de fato para a mesa das pessoas, né? Marjolie, assim, a maioria dos pedidos realmente são de indeferimentos ou de bloqueio por algum motivo. Existe uma portaria do Ministério da Cidadania que diz exatamente quais são os documentos necessários para fazer a contraprova, e a experiência tem demonstrado que quando esses documentos são juntados ao processo, a solução vai ser muito rápida. Uma questão também que é bem importante ressaltar para o cidadão é que nas situações em que a União concorde com o pedido, ou que ela ofereça a acordo, a liberação dos benefícios não se faz com requisições de pagamento, que demora 60 dias para pagar. Nas situações em que a União concorda ou que ela não recorre da determinação judicial, a implantação é feita diretamente com o sistema, ou seja, o pagamento do cidadão é retomado ou iniciado da mesma forma que os outros cidadãos recebem, ou seja, ou pelo pagamento perante a Caixa Econômica Federal, ou nas hipóteses em que o benefício seja pago através do Bolsa Família, junto com os créditos de Bolsa Família. Todo o tratamento dessa pretensão tem sido feito de forma a não se percorrer em caminhos processuais longos, e nem mesmo da forma de pagamento do benefício. O benefício reconhecido, ele é implantado tal qual se não tivesse acontecido o processo judicial, pagando para parte na Caixa Econômica, pagando no Bolsa Família. Bem, doutor Picarelli, eu lhe pergunto, né, disso tudo, desse trabalho de concertação com C, né, de organização interinstitucional, o que fica de legado, especialmente para conciliação e para
esse trabalho de acordo entre as pessoas para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível para todo mundo, né? Nesse período de pandemia, desses ajustes todos que estamos falando para o julgamento célere desses casos envolvendo não só auxílio emergencial, mas também outras questões. Eu acho que fica exatamente isso que você falou, a necessidade de que os atores do processo, o Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia da União, a Procuradoria Federal, enfim, a Defensoria Pública da União, procurem estabelecer um diálogo interinstitucional com o objetivo de solucionar esses problemas. Né? E isso acho que eu e a doutora Ingrid trazemos isso muito forte da própria conciliação. A conciliação sempre foi um estímulo ao diálogo interinstitucional. E agora a gente traz isso para um outro plano, né? Por uma conciliação, vamos dizer assim, fora do processo, com o objetivo de tornar o processo mais sério. Eu acho que esse é um dos grandes legados da pandemia, que é a aproximação dos órgãos responsáveis pela administração da justiça, advocacia, Ministério Público, enfim, todos esses órgãos que atuam no processo, no sentido de procurar soluções viáveis e efetivas para o cidadão, especialmente quando a gente trata de questões tão importantes e que devem ser solucionadas de forma séria. Eu acho que esse é o grande legado, a necessidade de se manter um diálogo interinstitucional para se resolver problemas e reduzir a judicialização. Quando a gente estabelece um fluxo simplificado desses, em que o tempo de processo é muito curto, em que eu não estou gerando grandes recursos para outras instâncias, nós estamos reduzindo a judicialização, tornando mais barato o serviço da justiça e, ao mesmo tempo, tornando mais eficiente o serviço da justiça, no sentido de resolver rápido a demanda do cidadão. Acho que esse é o grande legado, a necessidade de que o judiciário esteja aberto para estabelecer efetivamente um diálogo entre as instituições para procurar dar soluções mais eficientes para problemas que não seriam solucionados pela via tradicional. Eu apontaria mais um grande legado, que é a utilização do meio eletrônico do começo ao fim do processo, inclusive no próprio requerimento do benefício. O benefício foi requerido pela acho que grande maioria das pessoas através do uso de smartphone e alguns buscando as agências de correios, enfim. O meio eletrônico tornou muito fácil, inclusive, as nossas reuniões interinstitucionais, né? Nós precisávamos fazer reuniões com várias pessoas ao mesmo tempo e graças aos meios eletrônicos é que nós conseguimos fazer algumas reuniões para estabelecer esse fluxo. Esse fluxo foi objeto de algumas horas de trabalho, né? E realmente, assim, não só nesse ponto, mas na própria questão do acesso à justiça, do trabalho à distância, os meios eletrônicos são o outro grande legado mesmo dessa pandemia. Realmente para conciliação, para tramitação processual, para tudo. Para acesso à justiça, né? O atendimento ao cidadão foi totalmente feito por via ou de telefone ou de e-mail, assim, atendimento presencial quase não houve. Se é que houve algum, assim, a população entendeu a nova forma que a pandemia nos obrigou a nos comunicarmos de meio eletrônico e tem feito assim uma mobilização dentro desse meio eletrônico de forma bastante produtiva. E no próprio formulário eletrônico, que já está disponível já há mais de um mês, o próprio formulário tem sido bem utilizado, que a metade dos que preenchem o formulário preenche certinho e já fica prontinho para atermar ou para encaminhar para assistência judiciária voluntária. Então assim, a população está de parabéns, tem conseguido se organizar na sua necessidade de uma forma bem produtiva. E nem melhor nem pior, né? A tecnologia ela é outra coisa, ela trouxe uma outra forma de relacionamento, não só entre as pessoas, mas entre pessoas e instituições, e entre as instituições entre si, que com certeza é mais célere, né? Que, como o próprio Dr. Picarelli falou, aquilo que às vezes demoraria uma semana para se conseguir fazer a organização de uma reunião entre diversas pessoas, como todas elas estão de fácil acesso,
pela internet, se consegue de uma forma muito mais tranquila. Mesmo eu acho que também na questão da citação das pessoas, das partes nos processos, de fazer contato às vezes com uma pessoa que não conseguiria ir em uma determinada audiência porque mora muito longe, porque naquele dia aquele ônibus intermunicipal que passa na localidade onde ela mora furou pneu e não foi, essas coisas que até são inusitadas, mas que são bastante comuns, né, na vida cotidiana do judiciário, acabam se resolvendo de uma forma mais tranquila. Por fim, doutora Ingrid, eu queria conversar um pouquinho sobre o seu trabalho enquanto alguém que vem atuando na linha de frente nesses processos, né, que muitas vezes são bastante dolorosos, que envolvem pessoas que foram atingidas de uma forma não só econômica, mas também social, familiar, pela pandemia. Como é que vem sendo esse trabalho, né, pessoalmente falando, e quais as sugestões que a senhora dá para aqueles que ainda estão com esses processos em trâmite? Pois é, Marjolie, olhando a distribuição cível e juizado cível, que é a matéria na qual se inclui o auxílio emergencial, de abril até setembro, foram 26.224 processos na seção judiciária do Rio Grande do Sul, 11.101 eram sobre auxílio emergencial, ou seja, quase metade da nossa demanda cível nesse período foi sobre essa matéria. Desse quantitativo, cerca de 1/3 entrou na via da atermação, essa atermação em que o cidadão escreve o seu pedido e traz o seu drama do jeito que ele conta, com a sua foto, para comprovar a atermação que é a pessoa mesmo que está encaminhando. São processos muito tocantes. A situação de quem pede auxílio emergencial é uma situação de carência bastante elevada. A Datafolha tem uma pesquisa que foi divulgada em que a maioria das pessoas gastavam o dinheiro do auxílio emergencial para comprar comida. Isso dá a dimensão do quão tocante é essa demanda. E isso nos motivou, de uma certa forma, todas as instituições, e falando pela Justiça Federal, a que realmente as nossas forças se mobilizassem, se concentrassem para que esse cidadão conseguisse ser atendido do começo ao fim. É uma demanda emocionante, Marjorie, e nós temos tido assim, muito acolhimento dentro da instituição, pela corregedoria, pela coordenadoria dos juizados, pelas direções do foro, por uma série de voluntários, juízes, servidores que passaram a trabalhar, saíram das suas atividades habituais e passaram a reforçar uma grande equipe que está se voltando para o trato dessa questão. A situação da gente conseguir prestar uma jurisdição célere e com informações qualificadas tem sido bem gratificante. E tem dado bastante resultado, já que vocês próprios estão referindo que há um alto índice de solução dos problemas dessas pessoas que estão precisando tanto, né, desse apoio nesse momento. Bem, doutora Ingrid e doutor Picarelli, muito obrigada pela participação de vocês dois nesse Justa Prosa. Foi um grande prazer tê-los conosco com essas informações tão importantes para todos nós. Obrigado, Marjolie. Espero que tenha sido bem esclarecedor mesmo, porque é uma demanda bem importante. A Justiça tem trabalhado com muito afinco, com muito esforço para fazer com que o direito da população seja atendido o mais rapidamente possível. Então, quanto mais a gente esclarecer, melhor. Marjolie, obrigada pela oportunidade e ficamos à disposição. Nós também ficamos à disposição na SECOM do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia do podcast Justa Prosa. Mande suas perguntas aos entrevistados, não só de hoje, mas dos outros episódios também, e as suas sugestões de pauta pelo e-mail secom@trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.